ano. Então, eu acho muito interessante esse tipo de debate que a professora tem oportunizado aqui nas quintas, justamente por causa disso. A gente está falando da elaboração de uma peça num caso complexo, né, num caso concreto. Mas acredito que as bases do direito tributário, do sistema tributário constitucional, né, do sistema constitucional como um todo, ele auxilia tanto na elaboração da peça, até no próprio desenvolvimento dos estudos que eles vão surgindo à frente. Então, assim, a exposição ela vai ser, espero que bem dinâmica, a gente vai conversando, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, pode levantar a mão, tá? Eu preparei um materialzinho, mas eu sou meio ruim aqui, então se alguém conseguir me ajudar, onde é que eu passo aqui na tela, é mais para facilitar o acompanhamento, acho que é aqui no compartilhar tela, né? Deixa eu ver, alguém sabe me dizer? Acho que é aqui mesmo, compartilhar tela. É, Deve compartilhar a tela do seu computador. Era lá que Só eu que vou. aí você perde a visão, assim, da gente aqui. Ah, É, então, se alguém quiser falar, alguém interrompe, tá bom? Eu isso. vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Ai, gente, não é possível, né? Que eu não vá conseguir, mas é possível. Tá. Clicar aqui, compartilhar tela. Deseja gravar a tela? Pode gravar. Como é que faz para permitir? Será que eu não vou conseguir passar? Selecione uma tela guia para compartilhar. Eu não tô dando conta que esse computador aqui. Será que é isso? Enfim, vamos fazer assim. Eu vou enviar o material no. Ele tá bem sem ajuste, sem formatação, mas eu vou enviar no grupo e depois da exposição eu melhoro ele até para com as referências e tudo mais. Pode ser? Acho que facilita. Eu vou abrir aqui e enviar. Pronto. Enviei aqui. Acho que agora vai facilitar aqui a visualização, porque eu coloquei alguns artigos até para acompanhar algumas definições. Bom, o tema de hoje a gente vai falar a respeito do sistema constitucional tributário e a discriminação de competências. Então, assim, antes de começar a exposição propriamente sobre as competências no direito tributário, acho que a gente tem que entender que o sistema constitucional ele funciona como um todo. Então, eu não consigo observar uma área do direito sem que eu considere as demais, principalmente no direito tributário, onde eu falo de conceituações, de tipos de tributos e tudo mais. Então, eu busco referências na própria ordem constitucional. Então, quando a gente fala em competências, nas competências tributárias, a gente pensa na própria Constituição e no desenho que ela vai traçando, tanto para a ordem dos tributos e tudo mais. Bom, a competência tributária, ela seria uma faculdade onde a própria Constituição ela concede aos entes políticos, enfim, às figuras de direito público, para exercer essa atribuição de tributar, né, de constituir as leis, enfim, de instituir os tributos. No Código Tributário Nacional, no artigo 6º, a gente tem aqui digamos assim, uma definição do que seria essa competência tributária. Então, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições do Estado e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, observado o disposto nessa lei. Bom, então, como eu fui pontuando, quando a gente pensa em competência tributária, a gente está falando dessa faculdade, né, dos entes políticos, União, Distrito Federal, estados e municípios, de tributarem nesse sentido. Então, a gente está falando de competência legislativa plena. Quando a gente pensa em competência tributária, nas características,
a gente pontua a questão da indelegabilidade, da intransferibilidade, irrenunciabilidade e no fato de não se caducar pelo seu não exercício. Essas características, elas também estão dispostas tanto na ordem constitucional quanto no próprio CTN, tanto no artigo 7º quanto no artigo 8º. Então, a questão do não exercício da competência tributária lá no artigo 8º não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição tem atribuído. Então, essa questão de indelegabilidade e intransferibilidade. Então, se aquele ente político, ele não exerce, né, essa instituição de um tributo, outro ente, ele não pode ir lá no lugar dele e instituir esse tributo que não está na sua competência. E por que eu estou falando dessas características? Quando a gente pensa em competência tributária, muitas vezes há uma confusão, não só com essa questão, quando a gente pensa, né, dos entes políticos, mas também com a própria capacidade tributária ativa. Então, enquanto a competência tributária, ela atua no âmbito de instituição, modificação e instituição de tributos, né, nesse âmbito legislativo pleno, de certa forma, como o próprio artigo 6º do CTN pontuou, a capacidade tributária ativa, ela atua no âmbito de administração, cobrança e arrecadação de tributos. Então, por que é essa diferença? A gente foca principalmente nas características de indelegabilidade, porque a competência tributária ela é indelegável, mas a capacidade tributária ativa, ou seja, a administração, cobrança, arrecadação, ela é passível de ser delegada. E quando a gente pensa na incaducabilidade, né, nessa não caducidade da própria competência tributária, o que a gente pensa? Bom, se eu não exerço um direito, né, muitas vezes a gente pega aí o Instituto da Prescrição, Decadência, enfim, preclusão, a gente, em determinados âmbitos, a preclusão, a decadência, eu não posso mais exercer aquele direito. Bom, na questão da competência tributária, não. Então, se a Constituição Federal coloca lá, pontua, a União, ela tem competência para instituir imposto de grandes fortunas. E até hoje a União não instituiu. A União, ela não vai perder essa faculdade, que é a possibilidade de instituição de um tributo sobre esse tipo, né, sobre essa formatação, grandes fortunas. Então, essas seriam as características principais, digamos assim, as características basilares da competência tributária. Então, como a gente foi pontuando, a competência tributária que está vinculada nessa instituição de tributos, ela não se confunde com a capacidade tributária ativa, como eu tinha pontuado, a questão de administração, cobrança, arrecadação. Um exemplo, o ITR, então eu estou falando de um tributo de competência da União, né, dessa questão de competência tributária. E o que acontece? Muitas vezes os municípios, eles atuam digamos assim, na vigilância, na arrecadação, ou até na questão de administração. Isso não tem a ver com a possibilidade de delegar uma competência tributária. A gente está falando, então, da capacidade tributária ativa. Além disso, outro ponto importante, apesar do artigo 6º que ele está pontuando que a competência tributária, ela vincula-se à competência legislativa plena. Então, a possibilidade de legislar a respeito daquela tributação. Um ponto que a gente não pode confundir com relação à competência legislativa, né, um segundo ponto, é a questão de legislar sobre normas tributárias, normas gerais tributárias. Por quê? Porque quando a gente fala ali no artigo 6º, a conotação de legislar, a capacidade legislativa plena vinculada à competência tributária, então a gente está pontuando, bom, se a competência é da União, quem legisla sobre o imposto de renda é a União. Se a competência é do município, na questão do IPTU, quem legisla seria o município, né? Quem teria essa competência legislativa. Aqui nesse ponto 1.4, quando a gente faz a distinção entre competência legislativa e competência tributária, é na questão de legislação, né? De legislar sobre normas gerais tributárias. Então, a competência legislativa para legislar sobre normas gerais tributárias, ela é privativa da União, que é como pontua o artigo 24 da Constituição. Bom, além dessas conceituações e diferenciações, é importante a gente pensar que a competência tributária,
ela parte de espécies. Bom, as espécies, elas variam né, a classificação, digamos assim como tudo no direito, ela varia, depende ao doutrinador que a gente se fixa, né, ao doutrinador que a gente utiliza como referência. Bom, algumas doutrinas, elas fazem a diferenciação de espécies entre privativa, comum, residual, exclusiva e cumulativa. Outras, como vocês vão ver aqui na tabelinha que eu enviei abaixo, essa tabelinha eu adaptei e extraí do livro do Schwery, ele faz uma classificação diferente. Aqui ele pontua mais a questão de privativa e algumas outras, por exemplo, a exclusiva. Vocês vão ver que ali no Schwery ele coloca como privativa também. Mas a verdade, vamos tentar nesse ponto, claro, a nomenclatura ela é extremamente importante, mas para a gente entender o que ela está dizendo. Até porque quando eu pego um autor, vai estar aquele conceito. Muitas vezes ele altera aquela denominação. Então, assim, para a gente conseguir entender qual é a ideia central dessas espécies de competência. Bom, a competência privativa seria no caso de que apenas aquele ente federado, né, aquele ente político, ele tem competência para instituir aquele tributo. A competência comum, quando eles fazem como o próprio nome ele sugere, a gente está falando de uma competência que todos os entes teriam, ou pelo menos entes entre si teriam. A competência residual tem a competência privativa, a Constituição ela já apontou quais são as competências para cada ente político. A competência residual seria aquela onde aquele determinado ente político, que no caso vocês verão abaixo, que seria a União, ela tem competência para instituir tributos, além daqueles que ela já está discriminado ali na Constituição, né, de forma expressa, outros, desde que não coincidam com outras tributações ali também dos outros entes. Então, por um exemplo, a União, ela pode, através dessa competência residual, instituir novos tributos, além daqueles que a própria Constituição delimita, desde que não haja essa coincidência, enfim, da bitributação. Então, nessas espécies aqui de competência, fala-se também de competência exclusiva, ou seja, apenas aquele ente tem competência para, enfim, instituir aquela tributação. Muito se confunde, ou não se confunde, né, mas se utiliza de forma, essa denominação exclusiva, faz-se um contraponto com relação ao próprio empréstimo compulsório, enfim, essas tributações de áreas específicas, de momentos específicos. Vocês vão ver aqui na tabela do Schwery que, por um exemplo, esse doutrinador ele não utiliza essa denominação de exclusiva. Ele trata tudo como competência privativa. E, bom, a competência cumulativa seria aquela em que aquele ente ele cumula tanto uma competência quanto a outra, como, por um exemplo, o Distrito Federal, quando a gente fala em municipal e estadual. Bom, aqui passando para a tabelinha, quando a gente pensa nessa classificação, não existe aqui um contraponto, digamos assim, a não ser da nomenclatura, mas assim, um contraponto de classificação. Na verdade, aqui a gente está falando um novo nome para o que eu já expus acima. Então, aqui, coloquei espécie tributária, então eu peguei algumas, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição social. Os dispositivos constitucionais onde elas estão relacionadas e a competência. Então, lá em cima, quando a gente fala em competência privativa, aqui a gente pontua. Competência para instituir imposto, ela é privativa, seja da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente pensa nessa classificação de privativa, é porque a União, por um exemplo, só a União pode instituir o imposto de renda. O município não pode. Então, é privativo da União. Contudo, se a gente pensa lá nessas espécies de competência, se a gente pega essa questão de competência comum, imposto, é comum que todos os entes possam instituir o imposto, não necessariamente o imposto de renda, o imposto sobre serviço, né, o ITCMD, enfim. A taxa. A taxa, como espécie tributária, ela vincula-se a uma competência também privativa, aqui entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aqui a gente pontua ainda mais uma competência anexa, segundo a classificação do próprio Schwery, que ele denomina essa competência anexa, que partilha tanto as taxas quanto as contribuições de melhoria, por serem tributos vinculados
a essa questão do porquê seria a competência da União, um exemplo, ou de um Estado, para instituir aquela determinada taxa, considerando o serviço que ela presta, ou enfim, a melhoria que ela gerou para aquela comunidade. Então, é nesse ponto que a gente pensaria numa competência anexa. Bom, o empréstimo compulsório teria, então, essa competência privativa da União, ou como alguns doutrinadores pontuam, exclusiva da União, para fazer essa diferenciação com as demais, e a contribuição social também teria essa competência privativa da União e residual da União, assim como os impostos. Como assim residual? A União, então, ela pode instituir, mediante lei complementar, outros impostos, como eu já tinha, né, pontuado, desde que não cumulativos, né, desde que não coincida com outras materialidades também estipuladas ali na Constituição. Bom, passando para o ponto do critério de distribuição de competência. Então, assim, o que a gente pôde observar até então? Que a competência, ela está ali transcrita na Constituição, se a gente abrir o artigo 153, 154 e o 155, de quais são as competências dos entes políticos. Então, se a gente abre o artigo 153 da Constituição, a gente está falando que a União ela é competente para instituir determinados tributos. Isso a gente pontua nesse sistema constitucional antes da reforma. Então, depois da reforma, esse cenário, esse desenho constitucional dos tributos, ele sofre alteração. Da mesma forma que nos estados, da mesma forma que os municípios. Então, se a gente pega os artigos 153, 154 e 155, o desenho constitucional, ele aponta dessa forma. E pensando nisso, tem-se o critério de distribuição de competência. Então, por que é a União que fica responsável pelo imposto de renda e não o município? Por que nesse caso, hoje, né, nesse cenário antes da reforma, porque são os estados que se responsabilizam, né, pela questão de competência pelo ICMS e não a União. Então, quais são os critérios de distribuição de competência? Eu não vou ficar pontuando necessariamente quais são os tributos da União, estados e municípios nesse momento, até porque para a gente correr aqui, né, tornar essa apresentação um pouco mais dinâmica, e porque a própria Carta Constitucional ela já pontua de forma expressa quais seriam esses impostos. Mas, de todo modo, como com esse cenário pós-reforma, e também voltado para a competição quando a gente pensa em CBS, IBS, no final da apresentação, a gente fala especificamente desse cenário e de como toda essa questão da competência tributária ela é abrangida e é afetada nesse sentido, do próprio desenho constitucional que esses tributos eles estão sofrendo ali, né, estão se alterando. Bom, com relação ao critério de distribuição de competência, o Schwery ele faz uma crítica a essa forma de distribuição. Um exemplo, segundo esse doutrinador, o próprio sistema federativo ele não exige uma distribuição de competência. Para esse doutrinador, o sistema federativo ele exige uma autonomia financeira, ou seja, uma discriminação de renda, mas não necessariamente uma distribuição de competência. Para isso, ele cita o sistema federativo dos Estados Unidos, né? E ele pontua que em alguns países, como o exemplo dos Estados Unidos, há uma confluência de próprios tributos federais e estaduais. Então, não haveria como exigência do sistema federativo essa distribuição de competência. A exigência do sistema federativo ficaria, então, para a autonomia financeira, para essa discriminação de renda, né? Distribuição de renda e não necessariamente de competência para a instituição de tributo. Isabel Derzi é uma outra doutrinadora que já faz um contraponto a essa ideia do Schwery. Na visão da Isabel, a discriminação de competência ela é a manifestação própria do federalismo. Então, considerando o nosso sistema federal, a discriminação, distribuição de competência seria própria do sistema federativo. Até porque, quando a gente pensa em federalismo, a gente pensa em partilhar, descentralizar o poder e nesse âmbito, trazendo para o direito tributário, da competência tributária, a descentralização do poder de instituir e regulação dos tributos. Então, nesse contraponto dos critérios de distribuição,
existe a questão do federalismo. Para alguns doutrinadores, a distribuição de competências, como ela está delineada na Constituição, ela é própria do federalismo, para outros não. Ela seria atribuída a uma outra justificativa que não o federalismo. Então, passando por esse contraponto, se a gente foca na questão que não seria própria do federalismo a distribuição de competências, a gente procura uma nova justificativa para o desenho constitucional como ele foi feito. Para isso, usando como referencial teórico o Schwery, ele trata o critério de distribuição de competência, ele atrela ao tributo ser vinculado ou não vinculado. Os tributos vinculados, a justificativa para essa distribuição de competências seria o próprio sinalagma, a contraprestação. Então, quem instituiu, por um exemplo, quem institui determinada taxa, então a competência seria dela. A competência, então, ela se resolve nesse conceito no âmbito de competência anexa. Então, quem tem atribuição para atividade estatal vai ter igualmente a competência para instituir o tributo, ou seja, a competência tributária. Isso para os tributos vinculados, aqui a gente fala de taxa, contribuição de melhoria. Agora, os tributos não vinculados, como um imposto, não haveria esse elo de justificativa para a distribuição de competência como ela está na Constituição. Então, qual seria a justificativa para que o ISS, nesse cenário antes da reforma, se direcionasse, se vinculasse a competência aos municípios e não aos estados? Bom, nessa teoria do Schwery, como o imposto ele é um tributo não vinculado, a gente justifica, relega a razão dessa distribuição de competência para a própria solidariedade. E trazendo esse princípio, esse valor para o âmbito do direito tributário, a gente pensa na capacidade contributiva. Então, a distribuição de competência no âmbito dos tributos não vinculados, ela se pauta na solidariedade e na capacidade contributiva. Então, o constituinte, ele vai lá, atribui as competências tributárias, observando quem tem condição de arcar com esses gastos dentro daquelas situações, do desenho constitucional do tributo. A gente falando de materialidade, de todo aquele desenho do próprio tributo conforme a Constituição ela preceitua. Então, nesse ponto de distribuição de competências, o porquê que a Constituição ela faz esse desenho constitucional? Para alguns autores, então, em razão do próprio federalismo. Esse desenho constitucional, ele é feito justamente para dar ensejo e concretude ao sistema federal. E já outros autores que não entendem que o sistema federativo, ele pede por essa discriminação de competências, seria nessa questão de tributo vinculado ou não vinculado. Se vinculado, a própria contraprestação e sinalagma seria justificativa, e se não vinculado, a justificativa para essa distribuição de competência seria a solidariedade ou capacidade contributiva. Bom, nesse ponto, a gente pensa, bom, por que a Constituição ela fala, então, desse desenho de instituir o tributo? Mas seria, quando a gente pensa ali no desenho constitucional do tributo, a gente já pensa nas abstrações enunciadas na própria Constituição. Então, as normas de competência tributária e as vinculações das abstrações enunciadas na Constituição, elas trazem, digamos assim, duas naturezas, dois institutos. Aqui, o tipo e o conceito. Por que isso é importante? Falar tanto de tipo e conceito, principalmente com relação a essa competência tributária e as abstrações enunciadas na Constituição. Porque o tipo e o conceito, esses dois institutos, eles não são uníssonos, esse entendimento ele não é uníssono da doutrina, e há a reprodução desses institutos nos julgados, nos julgamentos e afins. Então, essa discussão, apesar de se concentrar muito na doutrina, ela não se relega só à doutrina, ela vai para a jurisprudência, no próprio entendimento dos tribunais. Bom, o que seria o tipo e o conceito? Quando a gente fala de competência tributária. O tipo, ele é uma figura, um instituto dinâmico. Então, eu não defino um tipo, eu descrevo ele pela própria abertura, pela própria essência. O conceito, ele já é algo inflexível. Então, é uma definição clara e exaustiva
Então, um desenho constitucional teria supostamente todas as notas que o compõem para quem defende que a abstração contida na competência tributária ela seria conceito e não tipo. Bom, então o tipo ele seria a compreensão do tributo em si. E o conceito seria a investigação das definições correntes dos termos utilizados pelo constituinte. Então, um exemplo. Se a gente está falando no IPVA, o IPVA, quem se utilizaria, né, quem seria dessa corrente que defensora do tipo, né, da tipologia, defenderia que o IPVA ele vai ser compreendido como um todo, no IPVA num geral. E no conceito, ficaria restrito que o IPVA ele vincula-se aos veículos automotores, que é aquele conceito corrente dado pelo constituinte. Feito essa diferenciação inicial, a gente passa para as divergências doutrinárias. Parece, nesse início, um pouco confuso, mas com as divergências doutrinárias, com os contrapontos que os próprios autores eles vão fazendo, essa parte de tipo e conceito vinculada à competência tributária, ela fica um pouco mais clara. E a gente vai vendo como é que isso vai sendo aplicado, quais autores vão fazendo, né, vão preferindo, né, da corrente da abordagem da tipologia e outros do conceito. Bom, a Isabel Derzi, ela é da corrente doutrinária que defende a questão do conceito. Então, a competência tributária, ela é vinculada através do conceito. Ela repudia a abordagem tipológica com relação à competência tributária. Então, para ela, as normas no sistema jurídico, elas até podem ser na abordagem tipológica. Contudo, na parte de competência tributária, para Isabel, a abordagem tipológica ela seria totalmente incompatível com o federalismo, como ela pontua muito bem, né, na própria doutrina dela, como ela defende muito bem a questão da distribuição de competências vinculada ao federalismo, ela também pontua que a incompatibilidade do federalismo com o conceito, com a questão do tipo, e não com o conceito. Por quê? Porque, segundo a teoria dela, as estruturas flexíveis e características renunciáveis do tipo, elas não se admitem com a rigidez constitucional de discriminação de competências. Então, para essa doutrinadora, a discriminação de competências na Constituição, nesse modelo rígido, segundo ela, seria incompatível com a estrutura do tipo, por ser algo mais flexível, algo que não se descreve, mas que vai, perdão, algo que não se define, mas que se descreve. Para o Humberto Ávila e o Paulo Aires, eles também são da corrente que defendem o conceito e não o tipo. Então, para o Humberto Ávila, quando a Porém, né, para o Humberto Ávila, quando a Constituição ela emprega um determinado termo, o seu sentido, né, a sua abertura, ela tem que ser compreendida também conforme o tempo da promulgação dessa Carta Constitucional. Então, por um exemplo, a Constituição ela foi promulgada em 1988 e nesse âmbito de promulgação havia-se uma leitura do que aquele termo significava para a época. Da mesma forma, o Paulo Aires ele pontua que a gente não deve presumir que a Constituição ela vai incorporar conceitos vazios. Ele até descreve como autônomos, mas aqui eu ouso colocar como vazios, conceitos díspares de todos os demais. Como eu comecei a apresentação, tanto a Carta Constitucional como o sistema constitucional como um todo, ele é visto sistematizado na faculdade, porém, na vida ele é complexo e todo interligado. Então, a gente não pode observar uma área e simplesmente desconsiderar as demais. Então, para Isabel, Humberto Ávila e Paulo Aires, aqui na questão de competência tributária, ela vincula-se ao conceito, justamente pela rigidez constitucional e pela interligação com o federalismo, segundo esses autores. Como Schwerer ele pontua na questão de discriminação de competências que o federalismo não exige nada disso, de distribuição de competências e tudo mais, então ele não atribui a conceituação que ele faz a respeito desse instituto, tipo e conceito, então ele não vincula isso ao federalismo. O Schwerer, ele é da corrente
da abordagem tipológica, da própria dinâmica, de considerar o que o próprio sistema constitucional, o desenho dele como um todo, e não necessariamente o que aquele termo expressamente está delineando. E aqui ele pontua que antes da Constituição de 88, então a gente tinha uma realidade pré-existente, a gente já tinha toda uma dinâmica de como era, e a Constituição ela não inaugura de forma autônoma, sem considerar mais nada, um novo sistema jurídico. Então, muito se pega do sistema anterior. Da mesma forma como a gente está falando hoje de reforma tributária, a reforma tributária ela não vem sozinha para o mundo. Muito dela se atribui a essa própria realidade pré-existente. Então, não tem como eu considerar instituir um tributo totalmente dissonante da realidade, né, de como é hoje. Muitas vezes a gente faz a releitura, há novos institutos, novos tributos, no caso da reforma tributária, mas aqui a gente está falando que a gente não desconsidera totalmente o próprio passado. E para o Schwery, quando a gente pontua isso, diferente do Humberto Ávila, ele não consegue vincular considerar o passado, a realidade pré-existente, com o conceito. Justamente ele faz essa apologia à abordagem tipológica pela própria fluidez que o tipo comporta. Bom, feitas essas considerações e divergências doutrinárias, eu trouxe o que o STF tem entendido nesse ponto controvertido entre tipo e conceito, falando de competência tributária. Bom, no bojo desse julgamento de recurso extraordinário 651.703, aqui era um julgamento a respeito de ISS, plano de saúde, enfim, o ministro Fux ele sustentou que a Constituição, ao dividir as competências tributárias, ele vale-se de tipos. E aqui ele fala de tipos justamente porque ele compactua com essa teoria do Schwery de que os tipos, nessa abordagem mais dinâmica, elas vão descrevendo o que seriam aquelas competências tributárias e não seguiriam essa dinâmica do conceito, que seria algo mais estanque. Um outro exemplo que está citado, inclusive, no material de apoio que eu disponibilizei no grupo, seria o próprio IPVA e a questão dos veículos automotores. Bom, segundo na verdade, eu não me recordo agora se foi esse material de apoio, eu vou confirmar depois, se não seria um outro que eu fiquei de enviar depois da apresentação, mas enfim. Essa questão do IPVA, nessa abordagem de tipo e conceito, quando a gente pensa numa abordagem estanque de conceito, para essa teoria, o IPVA seriam veículos automotores. Beleza. E para o tipo, o IPVA ele vincularia-se como um todo. Então, eu não posso pensar em todos os veículos automotores. Eu tenho que pensar na conjuntura de por que o IPVA foi instituído. Eu estou falando de veículos somente terrestres, eu estou falando de veículos marítimos, veículos aéreos, enfim. Então, tem toda essa questão, essa dinâmica do IPVA como exemplo, e também esse próprio exemplo do ISS que o Fux colocou no julgamento desse recurso, mostrando que, segundo o entendimento dele, apesar de haver esse debate doutrinário entre tipo e conceito, a jurisprudência ela tem considerado que a competência tributária, então, ela vincula-se, ela descreve-se através de tipos. Bom, então, feito essa diferenciação entre tipo e conceito nessa abordagem de competência tributária, a gente passa para o ponto 3 de competência tributária e a questão de competência para julgamento. Bom, acredito que esse ponto era o do material de apoio, enfim, que foi enviado, e a ideia aqui é que a gente pense em como a competência tributária ela influencia a competência para julgamento. Bom, então a competência tributária ela é a competência para instituir o tributo. A competência de julgamento seria essa questão de competência para julgar demandas adstritas a essa tributação. Bom, o que se tem hoje é uma ideia intuitiva, de competência para julgamento, mas não há no comando constitucional
qualquer dispositivo que vincule necessariamente a competência para julgamento em matéria tributária para competência tributária. Então, obviamente, a gente tem essa ideia intuitiva, se o tributo é federal, quem julga, né? Então, a gente está falando de Justiça Federal, se o tributo é estadual, né? Então, a gente tem essa dinâmica intuitiva, mas não existe, para efeito expresso no comando constitucional, um dispositivo que faça essa vinculação. Então, quando a gente pensa no sistema constitucional antes da reforma, aqui para a gente focar mais no caso onde a gente vai tratar de CBS, de IBS, então no cenário antes da reforma, eu fiz um recorte para pontuar alguns impostos, então, e alguns tributos, no caso, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então, esse é o sistema constitucional antes da reforma. O sistema constitucional pós-reforma, a gente troca esses tributos por IBS e CBS, considerando a materialidade de operações onerosas envolvendo bens e serviços. Então, por que eu estou falando de cenário pós-reforma e cenário antes da reforma? Porque a competência tributária ela é observada através do desenho constitucional do próprio tributo. Então, quando a gente pensa no desenho constitucional do tributo no cenário antes da reforma, vinculando-se à competência para julgamento, a gente tem hoje que o ICMS, como um imposto estadual, ele fica de competência para a Justiça Estadual. Assim como o ISS, que é de competência tributária municipal, ela fica no âmbito de julgamento, quando a gente está falando na judicialização da própria Justiça Estadual. Diferente do PIS e COFINS, tributos federais ficam no âmbito de julgamento da Justiça Federal, no cenário antes da reforma, e aqui pensando no cenário judicial e não administrativo. Por que eu falo isso, da diferença entre o judicial e o administrativo? Porque hoje, quando a gente fala, por um exemplo, em PIS/COFINS, a gente fala de julgamentos no CARF. Porém, quando a gente fala de um cenário constitucional, de um desenho constitucional do tributo pós-reforma, e a gente fala de IBS e CBS, o IBS pensando no ICMS e no ISS, então estadual e federal, e no CBS, pensando em PIS e COFINS, IBS, pensando em ICMS e ISS, estadual e municipal, e CBS, pensando em PIS e COFINS, ou seja, federal, a gente está fazendo esse desenho para pensar na competência para julgamento, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Bom, então, até a emenda constitucional 132 de 2023, não existia a previsão expressa do contencioso administrativo. O PLP 108 de 2024, ele trouxe nessa proposta do título 2 do processo administrativo tributário do IBS. Então, através do PLP, esse cenário de competência para julgamento, pensando num cenário pós-reforma de IBS e CBS, haveria a proposta de criação de um novo tribunal administrativo para processar e julgar IBS. O CBS ficaria a cargo do CARF. Então, IBS, ICMS e ISS, estadual e municipal, e CBS, PIS e COFINS, então, federal. Mas, feito esse ponto, veio o contraponto. Bom, se o CBS e o ICMS, eles têm uma materialidade, uma identidade de materialidades, feito essa distinção para processamento e julgamento de questões administrativas de um tribunal próprio para a IBS e o CARF para o CBS, haveria a possibilidade de decisões díspares e contraditórias. Bom, alguns doutrinadores, enfim, alguns juristas, eles têm defendido, então, que ficaria a cargo ou do CARF puxar tudo para si, ou desse próprio novo tribunal. Enfim, ainda não se tem uma resposta objetiva a respeito disso, mas essa é a crítica que se faz a esse ponto de competência para julgamento no âmbito administrativo. No âmbito, na esfera judicial, segundo essa dinâmica da materialidade do tributo e da própria competência tributária, o CBS ele seria incontroverso de competência da Justiça Federal. O IBS, existe uma controvérsia porque alguns juristas, como Bianor Arruda, defendem que, como há essa identidade de materialidade CBS e IBS, a Justiça Federal ela puxaria para si a competência para julgamento do IBS.
Então, aqui estou falando de IBS, competência tributária de instituição de tributo, Estado e município. Puxaria para Justiça Federal, nesse caso, a competência para julgamento. Esse é a visão do Bianor Arruda. Bom, há outros doutrinadores, ou juristas, no caso, que têm uma divergência com relação a isso. Por quê? Porque, segundo esses outros juristas, o CBS ficaria para a Justiça Federal, seria algo incontroverso, e o IBS ficaria a cargo da Justiça Estadual, assim como hoje é o ICMS e o ISS, e havendo conflito, caberia ao STJ a dissolução aí do conflito, enfim, se chegar num ponto comum. Então, diante disso, existe toda essa dinâmica, enfim, de competência para julgamento diante do desenho constitucional dos tributos e da competência tributária. Além disso, então, como a gente pensa nessa questão de desenho constitucional do tributo, antes reforma, pós-reforma, a gente faz uma junção desse ponto de cenário pós-reforma com a abstração de tipo e conceito, quando a gente fala de competência tributária. A competência tributária, então, ela se manifestaria como tipo ou conceito. Bom, outros doutrinadores, né, outros juristas, que eu achei interessante trazer, foi Hélio de Mello e a Thaís de Laurentiis, que eles pontuam especificamente com relação ao CBS e o ICMS, ao CBS e o IBS. Então, eles defendem uma abordagem tipológica, tanto para as competências tributárias, mas nesse ponto, a abordagem tipológica especificamente para o cenário pós-reforma, quando a gente trata de IBS e CBS. Segundo esses juristas, haveria uma maior coerência, considerando os aspectos históricos, gramaticais, sistemáticos e finalísticos. Então, o que seria isso? Quando a gente pensa em competência tributária, nessa área de abstração, como ela se manifesta entre tipo e conceito, para os doutrinadores que defendem, os juristas que defendem que a manifestação da competência tributária ela seria pela abordagem tipológica, eles fazem essa ressalva justamente porque, segundo eles, a abordagem tipológica ela permite que eu reviva aspectos históricos, aspectos finalísticos e observe como era a realidade pré-existente, ou seja, o passado. E já os autores, os doutrinadores que defendem a abstração da competência tributária através do conceito, eles já apontam a questão do federalismo e da rigidez constitucional. E para eles, como os conceitos eles não nascem de forma isolada, digamos assim, sem raízes, desraizados, não haveria esse imbróglio aí com relação a considerar aspectos históricos, aspectos finalísticos, enfim, a realidade pré-existente. Então, esse ponto, ele seria a parte como alguns doutrinadores já vêm escrevendo e observando o cenário pós-reforma do CBS e IBS. Então, só fazendo uma recapitulação, eu vi que veio umas notificações, eu não dei conta de ler, então vou finalizar minha apresentação antes, até para que a gente possa conversar, olhar o chat, mas assim, de um parâmetro geral. Um panorama geral. Quando a gente fala, então, de competência tributária, a gente está falando dessa faculdade de instituição de tributo, um desenho dentro do âmbito do sistema constitucional tributário. Então, com características de não ser possível delegar, não ser possível transferir, ser irrenunciável e não caducar, o que se difere da capacidade tributária ativa. Então, competência e capacidade distintas, apesar de serem institutos, que têm suas vinculações. Da mesma forma, quando a gente pensa em competência tributária, o próprio artigo 6º do CTN, ele vincula com essa competência legislativa plena. Mas o ponto 1.4, quando a gente faz a diferença para a competência legislativa, aqui a gente está falando da competência de legislar, da faculdade de legislar sobre normas gerais de direito tributário. Por quê? Porque quando eu penso em competência tributária, instituir tributo, um exemplo, o IPTU, a competência tributária para instituir o tributo é do município. Da mesma forma, competência legislativa plena, quem está legislando sobre normas específicas de IPTU é o município. Mas a a competência legislativa sobre normas gerais de direito tributário
né, de normas gerais, inclusive de IPTU, a gente tem essa questão de normas gerais do próprio artigo 24 da Constituição. Com relação às espécies de competência, então, a depender da doutrina, a depender da visão do jurista, um tipo de denominação, né, uma denominação, porém a gente vê, quando a gente pensa em imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição social de uma forma geral, competências privativas, seja competência privativa da União, Estado, Distrito Federal e municípios, outras competências privativas como no empréstimo compulsório, que alguns também chamam de exclusiva por ser só da União, e também a competência residual. Com relação aos critérios de distribuição de competência, a gente vê, então, duas correntes. Como a Isabel, ela entende que a distribuição de competência ela é própria do federalismo, a justificativa para o desenho constitucional de distribuição de competências atribui-se, né, relega-se a essa descentralização de poder que o próprio federalismo prega. Para quem, como o Schwery, tem um contraponto, uma visão de que a distribuição de competência ela não é exigência do federalismo, ele atribui os critérios a essa divisão de tributo vinculado e não vinculado. Se o tributo ele é vinculado, a justificativa para como a Constituição distribui as competências é do próprio sinalagma, da contraprestação. E quando o tributo é não vinculado, a justificativa para a forma como a Constituição ela pontua a quem vai ser, né, quem vai poder instituir aquele tributo é da própria capacidade contributiva, enfim, como a legislação estipulou. Quando a gente pensa, então, em normas de competência tributária vinculadas a abstrações, então, competência tributária. A competência tributária, o desenho que a Constituição faz, ela vai para uma abordagem de tipo ou de conceito. Aqui também a gente vê que a doutrina e a própria jurisprudência ela não é pacífica com relação a tipo ou conceito. Alguns juristas, como a Isabel, Humberto Ávila e Paulo Aires, eles são filiados à abordagem do conceito. Schwery, o Luiz Fux e até Thais Laurentiis, eles já vinculam-se à dinâmica do tipo. E para finalizar, com relação à competência para julgamento, a gente viu que a competência tributária, ou seja, para instituir tributo, ela vincula-se à competência para julgamento. Porém, com esses cenários, hoje a gente tem um panorama antes da reforma e o panorama pós-reforma. O panorama antes da reforma, a gente tem ICMS e ISS sendo julgado pela Justiça Estadual, PIS, COFINS, Justiça Federal. Nesse cenário judicial do pós-reforma, a gente tem o IBS e o CBS. O CBS direcionado à Justiça Federal e o IBS ainda com esse ponto controvertido, onde alguns doutrinadores, como Bianor Arruda, defendem que a Justiça Federal puxa a competência de julgamento para si, e há uma divergência, né, outros juristas que já têm uma visão dissonante, que para eles não haveria necessidade como medo dessas decisões díspares e contraditórias, porque a gente tem o STJ, que, havendo essas decisões díspares, puxa para si e já resolve e soluciona esse conflito. Então, basicamente, a minha exposição a respeito de competência tributária e o desenho constitucional do tributo, enfim, do próprio sistema tributário, ela se encerra aqui e vou olhar aqui o que vocês mandaram no chat e fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Guilherme, estou lendo aqui sua colocação. Tenho a impressão que a reforma tributária suprimiu a autonomia dos entes federativos. O IBS, que no único tributo reúne matérias antidisciplinadas por leis estaduais e municipais. Bom, a questão de supressão de autonomia ou não pela reforma tributária, ela, da mesma forma como toda a minha exposição, eu não posso te dar uma resposta, ela depende. Então, há juristas que defendem, sim, que são anti-reforma, que justamente defendem essa supressão de autonomia de entes federativos, mas essa não seria bem a ideia da reforma, principalmente para quem é a favor de toda essa alteração de sistema. Porque aqui a gente não está falando necessariamente
né? Quando a gente pega esse contraponto aqui, puxando para a apresentação de autonomia, não necessariamente ela vincula-se com essa reunião. Então, os propósitos da reforma, a gente está pensando em outros objetivos que não isso, e a própria autonomia ela seria mantida justamente pela estrutura que o IBS e o CBS eles vão tendo no contorno do pós-reforma. Professor,